Nós temos lido nas últimas semanas o primeiro e o segundo livros de Samuel, que conta a história de Samuel e o início da monarquia em Israel, do período monárquico, com Saul, depois Davi. E nós começamos agora a leitura do primeiro livro dos Reis, que fala sobre a morte de Davi, que é sucedido por Salomão. Salomão era filho de Davi com a mulher de Urias. Então, aquele grande pecado que Davi cometeu, de homicídio, de adultério, apesar disso, agora Salomão se torna o sucessor de Davi. Davi, que tinha também outros filhos, mas escolhe Salomão para ser o seu sucessor e dá a ele, na leitura de hoje, antes da sua morte, no seu leito de morte, dá a ele algumas instruções, alguns conselhos. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Então é assim que os pais devem instruir os seus filhos para que caminhem na lei do Senhor, para que cumpram a vontade de Deus. Lembrando que o rei de Israel é o Senhor. Então, os reis de Israel deviam se compreender como ministros de Deus, como seus servos. As leis que deviam vigorar eram as leis de Deus. E por isso Davi diz para Salomão: cumpre as leis de Deus. Não é porque você é rei que você pode tudo, que você tem poder absoluto. Não, você é rei e você governa como ministro de Deus. São as leis de Deus que devem ser observadas. Você deve obedecer a Deus, né? Aqui se coloca um limite para o poder dos governantes, que devem governar segundo a verdade, segundo a justiça, e não com poderes absolutos, como muitas vezes se vê, né? Os governantes pensando que podem legislar sobre qualquer coisa e estabelecer qualquer tipo de lei. Então Davi dá essas orientações, esses conselhos para o seu filho, que vai assumir o poder no seu lugar, mas é um conselho que todos os pais podem e devem dar aos seus filhos. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos. Ensinar a fazer a vontade de Deus. Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, essa é a promessa que Deus tinha feito a Davi, com todo o seu coração e com toda a tua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. Então Davi adormece, Davi morre, dando essas instruções para Salomão. E no Evangelho nós temos o envio dos 12, que Jesus tinha escolhido para estarem com ele e para enviá-los a pregar o Evangelho. Então Jesus os reúne e começa a enviá-los sempre 2 a 2, o que é o caráter comunitário da fé cristã,
mas também que eles não vão individualmente, em nome de si mesmos, mas em nome de Jesus. Eles são enviados, portanto eles não falam em nome de si mesmos. Então Jesus os envia 2 a 2. Sempre a vivência da fé cristã supõe a comunidade, supõe que eu não esteja só, mas nós formamos um só corpo em Cristo. Jesus envia os 12. Essa missão é uma espécie de treinamento para a grande missão que virá depois, quando Jesus vai enviá-los depois de sua ressurreição. No momento da ascensão, Jesus vai mandá-los por todo o mundo pregando o Evangelho. Aqui ainda só naquelas aldeias, as ovelhas perdidas da casa de Israel, apenas pregando aos judeus. E Jesus dá algumas instruções bastante precisas: não levarem nada, confiarem na providência de Deus, nem sacola, nem pão, nem cajado, nem dinheiro, não levassem 2 túnicas. Portanto, que eles confiassem que Deus fosse providenciando por meio das pessoas o necessário durante a sua missão. E finalmente nós temos aqui no Evangelho de São Marcos esse registro que é feito de que eles ungiam com óleo os doentes para que ficassem curados. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Essa é um registro, junto com a carta de São Tiago, que nós temos da instituição do sacramento da unção dos enfermos. Ou seja, já o próprio Jesus mandava os apóstolos ungirem os doentes com óleo para que ficassem curados. Depois ali na carta de São Tiago também, ele diz: quando alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja para ungirem com óleo o doente, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, se tiver pecado receberá o perdão. Então, aqui nós temos, por assim dizer, a instituição do sacramento da unção dos enfermos, que nos lembra que todos os sacramentos foram instituídos por Jesus, são sinais sagrados, instituídos por Ele, sinais da sua graça. Especialmente a unção dos enfermos é a força de Deus para aqueles que estão fracos, para os que estão enfermos. Enfermo significa aquele que não tem firmeza, que está fraco por uma doença. Então, Jesus os fortalece por esta santa unção que dá a força do Espírito Santo. Vamos pedir a Jesus que nós também possamos, assim como Davi, transmitir aos jovens, às crianças, a exemplo de Dom Bosco, cuja memória nós celebramos ontem, transmitir aos jovens e às crianças que perseverem desde cedo no caminho do Senhor, que trilhem no caminho da verdade, dos mandamentos de Deus, que nós possamos também continuar cumprindo a missão que Jesus deu à igreja, de pregar o Evangelho, de libertar as pessoas que são oprimidas pelo demônio, as pessoas que vivem no pecado, que não conhecem a verdade do Evangelho, e socorrer aqueles que são enfermos, que são necessitados, conforme a missão que Jesus deu à igreja. Amém.